Bom dia, alunos. Professora Simone. Essa nossa aula, então, sobre a amilase salivar, nossa aula prática, que vai juntar os tópicos de enzimologia. Nós vamos falar, então, de enzimas, né? Amilase, terminação ase, né? O nome que se dá é enzimas, que tem sempre essa terminação. E a amilase é uma enzima que atua sobre o amido. O amido é um polissacarídeo, é um carboidrato, que é justamente o nosso próximo tópico da disciplina, onde nós vamos começar a falar dos carboidratos, tá? Então, essa aula ela junta as duas teorias. Então, uma parte que a gente ainda não viu na aula teórica, que eu vou precisar aqui, eu vou pincelar para vocês. E aí, obviamente, depois quando a gente falar lá na aula teórica sobre esse tópico novamente, que é basicamente o tipo de ligação entre os monossacarídeos, no caso aqui do amido, para formar o polissacarídeo, eu cito a aula aqui para a gente fechar o conhecimento, tá? Então, o que a gente utilizaria nessa aula, né? É uma aula de especificidade e termolabilidade e influência do pH e concentração da enzima, tá? Então, são fatores importantes para a atividade enzimática. Então, a gente viu na aula teórica que as enzimas são específicas para o seu substrato. Então, elas só vão atuar sobre o seu substrato. No caso da amilase, ela só vai hidrolisar, né, o amido. Se eu colocar um glicogênio, se eu colocar celulose, apesar de serem polissacarídeos, não serão degradados pela amilase, tá? Termolabilidade. As enzimas atuam, a gente já viu, em condições de pH, pressão e temperatura específicas, né? Então, cada enzima tem um pH e tem uma temperatura específica para atuar, né? Além de atuarem sobre o seu substrato, elas também têm um pH ótimo de ação e a temperatura. Na maioria das vezes aqui, essas enzimas que a gente está falando de metabolismo, elas atuam em torno de 36 graus, que é a temperatura corporal. Mas o pH muda. Por exemplo, uma enzima que atua lá no estômago atua com pH ácido. Uma enzima que atua no intestino já atua no pH alcalino. Então, dependendo do pH, a atividade enzimática é melhor, é ótima, é favorecida, tá? E também a concentração da enzima também influencia na atividade enzimática. Então, isso que a gente vai ver aqui na aula prática. A gente vai mudar esses parâmetros e vai ver o efeito sobre a atividade enzimática, tá? A gente utilizaria lá na prática, né? Um banho-maria a 37, 1 a 100 graus, tá? Tubos, falcons, pipetas, ponteiras, uma solução salina, né? NaCl a 0,9%, sacarose, amido, o reagente de Benedict, que eu já vou explicar para vocês, e HCl, tá? O objetivo da aula é identificar experimentalmente as propriedades de especificidade, termolabilidade, bem como influência do pH e concentração da enzima, manipular reações catalisadas por enzimas com a finalidade de determinar qualitativamente a influência do pH e da concentração da enzima sobre a atividade enzimática. Então, esses 4 parâmetros aqui serão testados e a gente vai observar a atividade da enzima, se ela aumenta, se ela diminui, se ela é bloqueada, etc, tá? Bom, antes disso, dar um tópicozinho aqui, uma pincelada sobre a amilase salivar. É uma enzima presente na saliva e atua sobre os alimentos, basicamente sobre sobre o amido, que é a nossa principal fonte de carboidratos da nossa dieta, né? Então, o amido, ele é um polímero, ou seja, uma molécula grande formada por repetições de unidades menores, no caso,
a glicose. A glicose se liga entre si para formar um longo polímero, uma molécula grande, formada por várias glicoses ligadas entre si por uma ligação do tipo alfa 1,4. Esse tipo de ligação vai mudar no caso da celulose, no caso do amido. O glicogênio tem uma estrutura um pouquinho diferente. Então, quando a gente for estudar bioquímica de carboidratos, a gente vai estudar a estrutura dos carboidratos e a gente vai ver como que os polissacarídeos são formados a partir dos monossacarídeos, né? Então, a gente vai entrar na bioquímica de carboidratos. Aí a gente vai rever isso. Mas agora aqui, o que a gente precisa saber? Que essas estruturas azuis aqui representam a glicose. Então, o amido é um polímero só de glicose. O único monossacarídeo que compõe o amido é a glicose. E eles são ligados entre si, as glicoses, por ligações do tipo alfa 1,4. Tem ligações também alfa 1,6, que são nas ramificações, mas isso a gente vai ver também lá na aula teórica. O que a amilase faz? A amilase, ela cliva, aqui, ó, a ligação entre duas glicoses, ligação do tipo alfa 1,4. Então, ela só atua quebrando ligações do tipo alfa 1,4. Então, generalizando, o amido ele é quebrado de 2 em 2. Então, a amilase vem aqui e corta de 2 em 2, liberando um disacarídeo, formado, então, por duas glicoses, que é o que a gente conhece como maltose, tá? Então, a amilase, ela é produzida, então, pelas glândulas salivares, tá? E é liberada, secretada na saliva. Então, a digestão dos carboidratos já começa na boca, diferente, por exemplo, da digestão das proteínas, que começa lá no estômago, né? A digestão dos lipídios, que começa no intestino com o suco gástrico, com os sais biliares, que são secretados pela bile, tá? Que começa a fazer a digestão dos lipídios. Então, a digestão de lipídios presentes na dieta começa no intestino, a digestão das proteínas começa no estômago e a digestão dos carboidratos já começa na boca, tá? Com a presença da amilase salivar. Depois nós vamos ter também a amilase pancreática, que é liberada lá no intestino para continuar a digestão desses carboidratos que não foram totalmente digeridos aqui na boca, né? Então, isso vocês podem observar, por exemplo, se vocês colocarem um pedaço de pão na boca. Quando vocês começam a mastigar, o pão ele não é doce, a não ser que você colocou açúcar, mas vamos imaginar um pão francês. Aí você começa a mastigar, ele não tem sabor adocicado, porque o polissacarídeo, o amido, não é doce, mas a glicose é. E os disacarídeos, alguns também são, né? Por exemplo, a sacarose, né? Então, à medida que você vai mastigando e a amilase salivar vai quebrando o amido em disacarídeos, às vezes ela libera uma glicose aqui também, se ela corta aqui na ponta, ao invés de cortar aqui. Então, ele vai digerindo e liberando mono e disacarídeos. Se você ficar mastigando um pão, um pedacinho de pão na boca, com o tempo, você vai começar a sentir um sabor mais adocicado. Vocês podem fazer essa experiência. Por quê? Porque o amido está sendo degradado aqui pela amilase e está liberando monossacarídeos e disacarídeos que são mais doces em relação ao polissacarídeo, tá? Mas a gente, de novo, isso aí lá na teoria a gente vai rever, tá? Bom, então vamos para nossa segundo conhecimento também importante,
que a gente vai rever na aula teórica, mas eu vou ter que mostrar aqui para vocês agora. Nós temos aqui a estrutura de um carboidrato, tá? Então, normalmente ele tem, ó, nesse caso a glicose tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui é a oxidrila do carbono da extremidade, formando então o aldeído, que a glicose é um aldeído. É um aldeído e um álcool, né? Porque ele é um polidroxaldeído. E aí, vocês vão ver que a glicose nas soluções corporais, ela cicliza, ela fecha esse oxigênio, se liga ao carbono aqui da outra ponta, e eles formam um anel cíclico aqui, tá? Não aromático, mas um anel cíclico, um ciclo. Esse carbono aqui, ó, que se liga a essa oxidrila da extremidade, lá da função aldeído, esse é o carbono 1, tá? É o que a gente chama de carbono anômero, tá? E se este carbono 1 da glicose, que lá na frutose vai ser diferente, mas eu vou mostrar para vocês também lá na teoria, tá? Quando essa oxidrila do carbono anômero, do carbono 1, que é esse que está ligado ao oxigênio da função aldeído, da extremidade lá do COOH, quando essa oxidrila está livre aqui, ó, não está comprometida numa ligação com um disacarídeo, quando essa oxidrila estiver livre, a gente diz que esse é um açúcar redutor, tá? O que é um açúcar redutor? O OH livre no carbono anômero é chamado de extremidade redutora e pode ser oxidada por agentes oxidantes, tais como os íons cúpricos, o cobre 2+, ou ferro 3+, para formar ácidos carboxílicos, COOH. Em resumo, o que eu quero dizer é que o reagente de Benedict, que a gente vai usar aqui hoje na prática, ele é uma solução de íons cúpricos que tem a capacidade, então, de oxidar os açúcares redutores, que são carboidratos que têm o OH livre no carbono 1. Então, se tiver glicose presente na minha amostra, por exemplo, ou outro açúcar redutor, a minha reação vai dar positiva. Por quê? Porque os íons cúpricos do Benedict vão dar a reação positiva para toda vez que tiver a presença de açúcares redutores. Por muito tempo, essa reação foi utilizada na urina de pacientes para detectar diabetes mellitus. Então, quando a glicose aumenta no sangue a mais de 160 miligramas por decilitro, o rim não consegue mais, porque toda a glicose que está no sangue e chega ao rim, ela é reabsorvida para o sangue, porque o rim ele filtra o sangue para produzir a urina. Então, tudo que é para ser excretado é filtrado no rim e é eliminado na urina. O que não é para ser eliminado é reabsorvido para o sangue. Então, a glicose é totalmente reabsorvida. A proteína nem é filtrada, porque ela é muito grande. Mas a glicose, ela é filtrada, ela cai no líquido que passa pelo glomérulo, tá? Ela é no ultrafiltrado, cai no ultrafiltrado, que é uma pré-urina. A glicose passa, cai no ultrafiltrado, mas ela é reabsorvida lá nos túbulos proximais do rim, tá? Ela só não é reabsorvida quando essa quantidade de glicose no sangue está muito alta, acima de 160. Nessas condições, o rim, a quantidade de glicose ultrapassa o limiar de reabsorção renal, ou seja, a capacidade que o rim tem de reabsorver e acaba liberando na urina glicose que ele não conseguiu reabsorver.
Então, quem é que tem glicose acima de 160? Os diabéticos, né? Então, os pacientes que têm, porque normalmente você mantém a glicose em torno de 70 miligramas, tá? Vamos falar também sobre isso lá na aula teórica de carboidrato. Mas, o que eu quero dizer é que por muito tempo, essa reação que nós vamos ver aqui hoje de Benedict, que também é chamada então de reação de Fehlen, né? Foi usada para detectar glicosúria. Úria é urina, tá? Então, quando eu digo glicosúria, é presença de glicose na urina. Se eu dissesse glicemia, mia é sangue, então seria glicose no sangue. Aqui é glicose na urina. Foi um método qualitativo, então presença ou ausência. Ele até é semi-quantitativo, porque ele dá em cruzes, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, mas ele dizia se o paciente tinha glicose na urina ou não. Só que vocês vão ver, hoje em dia não se faz mais glicosúria pela reação de Benedict, que é uma reação química. Hoje se faz utilizando enzimas. Por quê? Porque as enzimas, como nós vimos, são específicas para o seu substrato. Então, se eu usar uma hexoquinase, é uma enzima que fosforila a glicose. Então, se o substrato é glicose, pode ter galactose, pode ter cetona, que é a frutose, pode ter outros carboidratos, outros monossacarídeos que não a glicose, mas não vai dar positivo, porque se eu estiver usando uma reação enzimática, ela é específica para o seu substrato. O que o Benedict não é. O Benedict não é específico para a glicose, ele dá positivo para qualquer açúcar redutor. Então, tinha casos de erro inato do metabolismo, onde o paciente elimina galactose na urina, que é a galactosemia. Ele libera galactose na urina e dá a reação positiva para o Benedict. Aí fazia um diagnóstico errado de diabetes mellitus. Tá? Então, não se usa mais. Nós vamos usar ele aqui hoje para estudar as enzimas, né? Se ele está detectando monossacarídeo, açúcares redutores, eu posso pegar o amido, que não é um açúcar redutor, colocar na presença da amilase, e se a reação der positiva, significa que a amilase está degradando o amido e liberando glicose, que está dando a minha reação positiva. Então, é para monitorar o produto da reação enzimática, tá? Então, aqui, ó, aqui é um gradiente de reação do Benedict, aqui é a reação negativa, porque o Benedict, a cor dele é azul, quando você compra ele lá, a solução de íons cúpricos, ela é azuladinha. À medida que eu vai apresentando açúcares redutores no meu teste, a reação vai dando positiva, com o máximo de positividade para esse laranja bem terroso. Mas aqui você tem traços, então, de açúcar na urina ou na sua solução, quer dizer, traços, né? É como se fosse meia cruz, 1 cruz e 4 cruzes aqui, de presença de carboidrato, tá? Então, traços, quantidade moderada e grande quantidade de açúcares redutores, tá? Essa seria a intensidade da reação. Então, vamos começar com a nossa parte experimental. O que nós temos aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer essa reação só vai dar positiva, eu misturo a amostra com o Benedict, aí eu tenho que ferver aqui na chama, tá? Ela só vai dar positiva após ferver por 100 graus, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho 2 tubos, tubo 1 e tubo 2, tá? O que eu vou colocar no tubo 1 e no tubo 2? Eu vou colocar saliva diluída. Então, se a gente tivesse na aula prática, algum aluno coletaria sua saliva num potinho, a gente faria uma diluição com salina. E o que tem na saliva? A amilase salivar. Então, a nossa enzima está aqui. O que eu preciso para ter uma reação enzimática? O substrato, ok? Qual é o substrato que eu vou testar? Eu vou testar 2 substratos.
a sacarose, que é um disacarídeo formado pela glicose e pela frutose, o açúcar de cozinha, o açúcar da cana, né? E o amido, que é o polissacarídeo de glicose, tá? Então, vou testar um disacarídeo e vou testar um polissacarídeo como substrato para a minha enzima, que ela é a amilase. Então, no tubo 1, eu vou colocar a sacarose e no tubo 2 eu vou colocar o amido. Então, aqui tem sacarose e aqui tem amido. Aí, o que que eu faço? Eu incubo 37 graus por 10 minutos para fazer o quê? Porque 37 graus seria a temperatura ideal da minha enzima. Então, eu vou favorecer que a reação aconteça, né? Que a enzima presente na saliva atue sobre a sacarose ou sobre o amido, cada uma num tubinho. Deixo 10 minutos ali para a reação enzimática acontecer, aí eu vou revelar o resultado. Como é que eu revelo o resultado? Colocando o reagente de Benedict, 1 ml em cada um, e vou ferver. A reação já aconteceu, ou não aconteceu. Aí eu vou ferver e vou ver em qual reação, em qual tubo deu positivo. Aqui, então, o tubo 1, reação negativa. Tipo 2, o tubo 2, desculpa, reação positiva. Por quê que o tubo 1 deu reação negativa? O que tem no tubo 1? A sacarose. A sacarose é substrato da amilase? Não. Pois a amilase é uma enzima que atua sobre o substrato amido. Amilase, amido. Então, ela degrada o amido, ela não degrada a sacarose. Quem degrada a sacarose é a sacarase. É uma outra enzima. Então, aqui nós aprendemos o que é uma das características que a gente, dos 4 aqui que nós vamos testar, que é a especificidade. Então, a gente, né, depois a gente vai testar a termolabilidade, a influência do pH e a concentração da enzima. Então, aqui, na especificidade, a gente vê que o tubo 1, a reação dá negativa, por quê? Porque o substrato, a sacarose que eu coloquei aqui, não é substrato para a amilase. Quem é substrato para a amilase é o amido que está no tubo 2. Então, a reação deu positiva só no tubo 2. Por quê? Porque a enzima é específica para o seu substrato. Então, a amilase é específica para o amido. Certo? É essa que é a teoria que a gente quer fixar aqui, que a gente aprendeu na aula teórica. A enzima específica atua numa quantidade, numa concentração pequena, numa temperatura específica, no pH, e ela é específica para o seu substrato. Tá? Mas vem cá, a pergunta é: por que ela atua sobre o amido e por que ela não atua sobre a sacarose? Vamos ver a sacarose aqui. Depois a gente vai ver de novo na teórica, mas eu quero mostrar para vocês, provar para vocês por que não deu positivo, tá? Então, a sacarose, ela aqui é uma glicose e uma frutose. Olha, esse aqui é um losango, esse aqui é uma casinha, né? Essa é a frutose, tá? Ela tem função cetona, e essa aqui, a glicose, tem função aldeído. Polidroxaldeído e polidroxacetona. Primeira aula teórica, a gente vai falar sobre isso já, tá? Então, a ligação que ocorre entre a glicose e a frutose é uma ligação do tipo alfa 1, com o carbono 1 da glicose, com o carbono 2 da frutose. Então, ela é alfa 1, 2. Esse carbono que tá aqui, primeiro, a glicose, por que não deu reação positiva no Benedict? Porque não tem hidroxila livre no carbono anômero. Porque é isso que a reação de Benedict daria positivo. Ela não deu. Por quê? Porque a hidroxila da glicose, do carbono 1 da glicose, que é o carbono anômero que está ligado ao oxigênio aqui, ó, não está livre, ela está comprometida nessa ligação. Esse aqui é o carbono anômero? Não. O carbono anômero é o primeiro carbono aqui, ó,
que está ligado ao oxigênio. Então, na frutose, o carbono anômero é o 2, na glicose é o 1. Então, como a ligação é do tipo alfa 1, 2, ambas as oxidrilas dos carbonos anômeros da glicose e da frutose estão comprometidas com a ligação glicosídica. Então, não tem nem nessa molécula e nem nessa molécula hidroxila livre para ser oxidada pelos íons cúpricos do reagente de Benedict. Então, a amilase não degrada aqui porque ela não é específica para ligação do tipo alfa 1, 2, ela cliva ligações do tipo alfa 1, 4, então o substrato não é específico. E como não é específico, como não houve a ruptura dessa aqui, não deixou as oxidrilas livres dos carbonos anômeros, então a reação não deu positivo, tá? Então não liberou frutose e glicose. Se tivesse digerido aqui, tivesse liberado glicose e frutose, aí iria restaurar a oxidrila do carbono anômero aqui, e aí a reação daria positiva. Mas como não clivou, não hidrolisou essa ligação, não liberou os açúcares redutores. Por quê? Porque a glicose é um açúcar redutor, a frutose é um açúcar redutor, mas quando elas estão ligadas na molécula de sacarose, o disacarídeo sacarose não é açúcar redutor. Daí a gente vai ver lá na frente depois a questão do açúcar invertido, né? A diferença lá do açúcar pro caro, mel caro, mel pro mel caro. A gente vai aprender aqui, tem uma teoria muito legal para a gente fixar a estrutura de carboidratos. Bom, então vocês entenderam, ó, se eu tivesse uma solução só com frutose, ela daria positiva. Por quê? Só com glicose, com a frutose também. Tanto o monossacarídeo glicose quanto o monossacarídeo frutose, eles são açúcares redutores. Mas quando eles estão ligados aqui na molécula de sacarose, no disacarídeo, eles não são açúcares redutores, porque ambos os carbonos, as oxidrilas dos carbonos anômeros da glicose e da frutose estão comprometidas com essa ligação. Tá? Então a reação vai dar negativa para sacarose. Para lactose, que é o açúcar do leite, não vai ser assim. A lactose é um disacarídeo formado por glicose e galactose, e vocês vão ver que vai ter uma hidroxila livre no carbono anômero lá na lactose. Então, a lactose daria reação positiva se eu tivesse, ao invés de colocar aqui sacarose, eu colocasse lactose, a reação ia dar positiva. Não tão intensa, assim, mas iria dar mais ou menos assim, tá? Então, a sacarose não é um açúcar redutor, ok? A glicose e a frutose que formam a sacarose mas quando elas estão livres. Aqui não, elas estão ligadas com uma ligação glicosídica do tipo alfa 1, 2. E como a ligação alfa 1, 2 não é alvo da amilase, porque a amilase só cliva alfa 1, 4, a reação não vai dar positiva no tubo 1. No tubo 2 dá, olha o amido aqui, o amido é glicose mais glicose mais glicose, trocentas mil vezes. Mas a glicose ela é ligada por ligações do tipo alfa 1, 4. Se ela liga o carbono 1 de uma glicose com o 4 da outra, o 1 da glicose vai ficar livre em alguma... Aqui não, mas em algum momento, o última glicose do polímero vai ter a oxidrila livre no carbono 1 aqui. Então, vai dar reação positiva ao amido, mesmo sem ser degradado. Mas bem fraquinha, porque vai ter uma molécula inteira de amido, vai ter poucos OHs livres no carbono anômero. Mas à medida que a amilase começar a degradar o amido, essa reação vai ficando mais forte, porque vai liberando glicose. E por que a amilase vai degradar? Porque a amilase atua sob ligações do tipo alfa 1, 4. Então, ela atua aqui e vai clivando e liberando o disacarídeo que chama maltose, que é o açúcar lá do malte, da cerveja, tá? Então, a maltose é uma ligação do tipo alfa 1, 4. Então, liga
a oxidrila do carbono 1 de uma glicose com a oxidrila do 4 da outra. Então, olha aqui quem que tá livre aqui. A hidroxila do carbono anômero. Essa aqui, o carbono 5 não é o carbono anômero. O carbono anômero da frutose é o 2. O da glicose é o 1. Por que que é diferente? Porque vocês vão ver que, no caso da frutose, ela é uma cetona. A carbonila está no carbono 2 e não no 1. A glicose é um aldeído. Então, a dupla O está no carbono 1 e não no carbono 2. Mas a gente vai ver na teoria. Ok? Então, olha só. À medida que a amilase começa a atuar aqui, ela vai liberando maltose e glicose. E a reação vai dando positiva, porque olha o carbono, a oxidrila livre aqui e a oxidrila livre aqui. Então a reação vai dar positiva no tubo 2, ok? Bom, vamos agora para o segundo experimento. Vamos pegar de novo 2 tubos, vamos começar tudo de novo agora. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar saliva nos dois. 1 ml de saliva aqui, 1 ml de saliva aqui. Aí nós vamos botar água aqui e água aqui. Então, tem substrato? Não tem substrato. Botamos água. Aí, antes de colocar o substrato, eu vou pegar essa enzima que tá na saliva e vou deixar ela só o tubo 2, tá? Só esse tubo aqui, o 2. O 1 não vou fazer isso. Tá? Só o tubo 2, porque esse aqui vai ser meu controle. E o tubo 2 eu vou colocar 100 graus por 3 minutos. E o tubo 1, não. O que que vai acontecer aqui? A temperatura de 100 graus vai desnaturar a minha enzima presente na saliva. Porque a enzima, ela é termolábil. Lembra que a enzima tem uma temperatura específica, um pH específico, é específica para o seu substrato e atua em uma concentração específica, bem pequenininha? Bom, então agora nós vamos, no experimento de antes a gente aprendeu sobre a especificidade, agora a gente vai ver a termolabilidade. Depois de deixar 100 graus por 3 minutos, eu coloco substrato. Coloco amido nos 2 tubos, o mesmo substrato nos 2 tubos. Aí eu incubo 37 graus, que é para fazer acontecer a reação, que é a temperatura ideal da enzima. Boto os 2 tubos a 37 graus, aí eu venho e revelo a reação adicionando 1 ml do Benedict. Aí eu venho e boto 100 graus de novo, que é para fazer aquela reação acontecer lá, tá? Olha o que acontece aqui. Tubo 1, reação positiva, umas 4 cruzes. Tubo 2, reação positiva, só traços. Lembra aqui, ó? Vou botar aqui de novo, ó. Verde é traços e o laranja é grande quantidade. Então, por que que no tubo 1 eu tenho grande quantidade de açúcar redutor e no tubo 2 eu tenho só traços? Quase negativo, né? Porque o tubo 2, a minha enzima que está presente no tubo 2, na saliva aqui, ó. O tubo 2 eu coloquei 100 graus, então a temperatura de 100 graus desnaturou quase toda a enzima presente na saliva. Já o tubo 1 eu não botei a 100 graus, ó. Incubar apenas o tubo 2. O tubo 1 não, então a enzima estava totalmente viável aqui. Aqui não, aqui eu desnaturei. Então, minha reação dá muito mais positiva no tubo 2, porque o resto é tudo igual. A única coisa que mudou aqui foi que eu desnaturei minha enzima do tubo 2. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que a enzima é termolábil, tá? Então, paciente que... Por isso que eu risco, o paciente tem febre, 38, 39 graus, 40 graus de febre, é muito perigoso para o organismo porque vai desnaturar todas as suas proteínas, todas as suas enzimas. O organismo vai... Imagina, olha a função das proteínas no organismo. Não só a enzima, mas todas as proteínas serão desnaturadas se o paciente ficar
um longo período de tempo com a temperatura corporal muito alta, porque desnatura as proteínas. Claro que aqui é um valor muito exacerbado, que é para a gente diminuir o tempo, né? Para poder ver a reação. Você bota 100 graus por 3 minutos. Mas 40 graus por 2, 3 horas já tem um comprometimento muito grande na desnaturação de enzimas do indivíduo, tá? Então, por isso que é tão perigoso. Bom, ok? Entenderam o experimento 2, então? Reação, as enzimas, além de serem específicas para o seu substrato, aqui eu não testei substrato, eu já botei só o amido. Antes eu testei diferentes substratos e vi que só atua sobre amido. Agora o que eu mudei aqui foi que o tubo 2 eu botei a 100 graus. Aí eu desnaturei a enzima e ela não deu a reação, não atuou, né? Não formou o produto, que é o açúcar redutor, com tanta intensidade quanto o tubo 1, ok? Bom, vamos para o outro experimento. Agora o que a gente vai testar? A gente vai testar pH. Vai colocar um ácido aqui em um dos tubos só. A gente vai colocar ácido no tubo 1 e no tubo 3. Então, primeiro, vamos lá, vamos voltar. A gente vai colocar água no tubo 1, 3 ml de água. No tubo 1 não tem saliva, não tem enzima, beleza? Não tem enzima aqui. No tubo 2 tem enzima, botei saliva. No tubo 3 também botei saliva. Qual a diferença do 2 para o 3? É que no tubo 3 eu coloquei um ácido. No tubo 1, no tubo 2 não. E no tubo 1 eu botei o ácido. Só aqui é só para mostrar que a diferença que der em relação ao 3 não é sobre ou é sobre o ácido ou é por causa da presença ou não da enzima. Então, eles têm coisas diferentes, tá? Bom, então, tubo 1 não tem enzima. Tubo 2 tem enzima e não tem o ácido. O tubo 3 tem enzima, mas tem ácido. Aí eu venho e coloco o quê? Coloco aqui o meu substrato. No 1 eu não vou botar substrato. Então não tem nem enzima nem substrato. Vai dar reação positiva? Não vai. Você não tem substrato, não tem enzima, não tem nada para dar reação positiva, não tem nenhum açúcar redutor aqui. Tá? Então, não dá reação positiva, dá azul. Por que o de antes não ficou azul, ficou verde? Por quê? Porque o amido sozinho, ele já é um açúcar redutor. Não tão forte, como eu mostrei para vocês, mas ele tem uma extremidadezinha redutora aqui, ó. Mesmo sem ser degradado pela enzima, ele já vai dar traços. Tá? A enzima aqui, no caso, não atuou porque ela estava desnaturada, mas deu traços. Já aqui não, aqui a reação do tubo 1 vai ser negativa, azul. O reagente é totalmente azul, não tem nada, nem traços não tem. Por quê? Porque não tem amido, não botei amido. Se eu não botei substrato, como é que vai dar reação positiva? Tem água aqui, ó, água e ácido, tá? Então o tubo 1 a gente já entendeu, é só um controle. O tubo 2, eu botei, o tubo que tem a saliva e tem o amido. Olha que lindo, a reação aconteceu, beleza? Deixei lá 37 graus, depois botei o Benedict, aí botei para ferver, reação positiva. Beleza. Mas o ferver vem depois que a reação já aconteceu, diferente daqui, que primeiro eu fervi, depois eu botei o substrato. E aí eu incubei para a reação acontecer. Aqui não, aqui, lembra que todo teste acaba com esses 100 graus. Ah, mas vai desnaturar a enzima, mas a reação já aconteceu. A reação acontece toda vez que eu incubo a 37 graus. Então, o ferver é só para precipitar a reação e ela ficar laranja, tá? Só para revelar. Então, aqui o tubo 2, perfeito, tem substrato e tem enzima, e eu não coloquei o ácido, então significa que está aqui no pH ideal, a reação aconteceu, 4 cruz, laranja, lindo. E por que no tubo 3 tem só traços? O traços está devido à presença do amido. E por que a enzima não atuou? Porque eu coloquei HCl. 5 gotas de HCl, bota meu pH para 1.
Aí o que que acontece? Qual é o pH da saliva? Acho que é 7. E aí significa que a amilase salivar atua nesse pH e não no pH ácido. E aí o que que acontece? A enzima não atua se não tiver no pH certo. A gente viu isso lá na teórica. A enzima não atua se ela estiver desnaturada, calor, pH, extremos de pH ou alcalino ou ácido também desnaturam a proteína, a enzima no caso, tá? Então, reação aqui só traços, por quê? Só devido à presença do amido. O amido não degrada, porque o amido não é proteína. Quem degrada na presença de calor, de extremos de pH, são proteínas. E a enzima é uma proteína. Eu estou estudando aqui as características que afetam a reação enzimática, que afetam a enzima, ok? Então, de novo, terceiro características que eu me propus a estudar aqui, nessa prática, deixa eu colocar aqui, a gente já viu especificidade, a enzima específica para o seu substrato, não deu positivo para a sacarose, deu positivo para o amido. Termolabilidade, quando eu fervi o tubo que tinha a enzima, ela não atuou, porque ela é termolábil. Quando eu botei HCl no tubo que tinha HCl, a minha enzima não funcionou. Agora eu vou ver a última característica, que é a concentração enzimática. Então, vamos para o nosso último experimento aqui. Eu tenho 5 tubos, tá? No tubo, em todos os tubos eu vou colocar saliva. Só que olha aqui, esse aqui eu boto 0,1 ml de saliva, 100 microlitros, 300 microlitros, 600 microlitros, 1 ml e 1 ml. Então, eu estou aumentando a quantidade de enzima no meu tubo. Estou aumentando a concentração de enzimas, porque eu estou botando mais saliva. Eu botei 0,1, 0,3, 0,6, 1 e 1. Esses dois estão igual. Aí eu venho com a água para completar, ó. É só para diluir ela aqui. Então, se eu botei 0,1 de saliva, eu boto 0,9 de água para dar 1 ml da minha saliva diluída. Então, aqui eu tenho 0,3, 0,7, 0,6. E esse aqui, como eu já botei 1 de saliva, é só para ter que ter o mesmo volume total no final, tá? É só para equilibrar aqui. Mas continua tendo mais enzima aqui do que aqui, tá? Porque aqui eu diluí mais, aqui eu nem diluí, ó, tá? Aí eu venho e coloco o meu substrato em todos, exceto no último, tá? No último não tem amido, olha só, minha reação já deu negativa. Se não tem o substrato, como é que vai acontecer a reação? Não vai. Eu posso ter a enzima, eu botei a enzima aqui, tá lá, ó. Eu posso ter enzima, mas se eu não tiver o substrato, a reação vai dar negativa. Então, tubo 5 eu já sei que a minha reação vai dar negativa. Só que antes de eu colocar o reagente de Benedict, eu vou fazer a reação acontecer. Então, eu incubo isso tudo aqui a 37 graus por 10 minutos. O que vai acontecer? A amilase salivar presente na saliva vai atuar sobre o amido, vai quebrar, vai liberar os açúcares redutores, a glicose vai ser liberada, a maltose, aí tá lá, a reação já aconteceu. Aí eu venho e vou revelar. Isso tudo eu fiz nas outras vezes também, né? Aí eu coloco 1 ml de Benedict em todas, que é o reagente azulzinho. Aí eu venho e coloco a 100 graus só para precipitar e dar a cor laranja. Só vai dar cor laranja nos tubos em que tiver açúcar redutor, glicose ou maltose liberadas pela reação enzimática, para que essas moléculas se liguem aos íons, sejam oxidadas pelos íons cúpricos presentes no reagente Benedict. Então, olha o que aconteceu aqui. Traços, uma cruz, 3 cruzes e 4 cruzes de positividade. Aqui é negativo. Tubo 5 é negativo, a gente já viu porque não tem amido. Os outros todos têm a mesma quantidade de substrato, então não é esse o problema. Qual que foi o problema? É a quantidade de enzima. Por que aqui deu traços? Porque eu tenho pouca enzima no meu tubo. Pouca enzima para atuar aqui.
Então, pouca enzima, vai ter poucos açúcares liberados, mas vai ter traços. Até se não tivesse nada de enzima, já teria traços, porque o amido em si já iria dar uma reação, como aconteceu aqui, né? Então, começa com traços, aí vai aumentando. Aqui eu já botei 0,3 de enzima, já deu uma reação mais positiva. 0,6 mais positiva ainda, aqui 1 ml positivão. Ah, professora, mas eu botei saliva aqui no tubo 5, por que que não deu de novo? Porque no 5, diferente dos outros, eu não botei o substrato. Então, o 5 é a reação negativa e aqui a reação positiva, começando de traços até... Porque a reação aqui é semi-quantitativa, ela não diz quanto de glicose tem aqui, mas ela diz que aqui tem traços, aqui tem uma cruz, 2 cruzes, ou 3 cruzes, 4 cruzes, vai aumentando a intensidade da positividade, tá? Ok? Então, a aula prática de hoje era isso, eu queria mostrar para vocês como que a enzima é específica para o seu substrato, né? Só atua, então, sobre o amido, não atua sobre a sacarose, a gente viu o porquê aqui. A enzima, ela é termolábil, então se antes de eu colocar o substrato eu ferver essa enzima aqui, ela desnatura e ela não vai atuar sobre o meu substrato depois quando eu fizer a reação enzimática aqui, ó. Então, ela é termolábil. Outra que eu vi foi pH. Se eu mudar o pH, se eu deixar o pH ácido, a minha reação não vai acontecer. Deu traços aqui pela presença do amido, mas não deu positivo igual esse tubo aqui, onde eu não botei o pH, não botei o ácido. A minha reação aconteceu perfeitamente, ficou laranja, 4 cruzes de positividade. Então, ela é sensível ao pH também, a enzima, tá? E por último, eu mostrei para vocês que quanto maior a concentração de enzima, maior a sua atividade, tá? Então, a nossa aula de hoje era essa, para fixar o conteúdo de enzimas. Claro que a gente já começou a falar um pouquinho de carboidrato, por quê? Porque o substrato da enzima aqui é um polissacarídeo, um carboidrato, por isso que a gente meio que já juntou um pouquinho é uma prática que já é usada também para estudar bioquímica de carboidratos. A nossa prova vai até aqui o conteúdo, tá? Proteína e enzimas. A parte de carboidratos já vai ficar para a segunda prova teórica. Então, eu vou marcar lá no AVA a data, mas vocês saibam que a gente já encerrou o conteúdo, então, com a prática de hoje, a gente já encerrou o conteúdo da prova teórica 1 e da prova prática 1, ok?